Aonde se encontra aí os mais endinheirados no nosso país? E aonde se encontra os que têm maior necessidade? Bom, através de dois estudos interessantes aí da FGV é que a gente vai buscar responder essas perguntas no vídeo de hoje. Bom, mas antes, para a gente continuar, eu quero desejar aqui as boas-vindas para quem está chegando no Dose Econômica. Aqui quem está falando é o Eduardo e este canal aqui a gente busca trazer atualidades em economia. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, eu te faço convite para se inscrever aqui neste canal e ativar aí os sininhos para estar recebendo as notificações toda vez que a gente está postando um vídeo novo. Então, bora lá. Esses dias aí eu estava lendo alguns noticiários e eu me deparei aí com um estudo bem legal da FGV, que é uma instituição aí de ensino no nosso país, de ensino superior, e eles são aí bem renomados. E eles procuraram fazer um mapeamento onde vivem os mais ricos no Brasil, né? Ou seja, aqueles que têm a maior renda, né? Não na questão do patrimônio ou de outros pertences. E esse estudo é muito interessante porque eles já fizeram um ano passado um outro estudo, um mapa da pobreza no Brasil. Então nesse vídeo de hoje a gente vai buscar mostrar aqui para vocês aonde ficam essas regiões, né? Onde vivem os mais ricos e onde vivem aqueles mais necessitados. Ressalto aqui a vocês que esse estudo aí foi feito aí de duas maneiras. A primeira delas é que calculou-se a promoção de declarantes em relação à população total para obter uma estimativa deste grupo. E o segundo meio aí de calcular aí onde os mais ricos vivem é através da renda média declarada no imposto de renda, relativa apenas no universo dos declarantes. Então esse segundo ponto aí chama bastante atenção porque foi aí um dos grandes problemas aí que esse estudo enfrentou, porque muitas pessoas aqui no nosso país não declaram imposto de renda, seja através de vários motivos e principalmente deles por conta que a renda é muito baixa e acaba mesmo não declarando. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos 80% aí das pessoas em 24 estados do nosso país não declaram imposto de renda. Uma das conclusões interessantes aí nesses dois estudos, mas principalmente no mapa da riqueza, é relacionado ao índice de Gini, né, que é um índice que os economistas usam para medir a desigualdade. E o índice de Gini ele vai de 0 a 1. Então, quanto mais perto de 1, mais desigual aquela localidade tende a ser. Então, infelizmente, aí no Brasil, o índice de Gini ele aumentou, ou seja, ele chegou mais perto de 1. Hoje em dia ele está na faixa aí de 0,7068. Então agora a gente vai buscar ver quais são as conclusões que os estudos chegaram, tanto no mapeamento onde vivem aqueles que têm maior renda, tanto naqueles que têm menor renda. E com a ajuda de um papel aqui, já que são muitos dados, não tem como decorar tudo isso. Então eu vou colocando aqui na tela para vocês os resultados aí de cada estudo dividido por regiões. Então a gente vai começar primeiro onde vivem aqueles que têm maior renda no nosso país, para depois aonde vivem aqueles que têm menor renda no nosso país. Bom, e começando comparando entre as unidades da federação, ou seja, entre os estados brasileiros, o Distrito Federal é onde vivem os que têm maior renda no nosso país. Depois vem o estado de São Paulo e terceiro Rio de Janeiro. Lembro a vocês aqui que essa diferença aqui é porque no primeiro mapa é a renda média da população em geral. E nesse segundo mapa aqui é a renda média dos declarantes, ou seja, é apenas daqueles que declararam o imposto de renda. Como eu falei para vocês acima, é um estudo um pouco complicado porque muitas pessoas no Brasil não declaram imposto de renda. E nesse segundo mapa aqui a gente já vê uma diferença entre os primeiros colocados e agora já entre as capitais brasileiras. Eu mesmo assumo, na minha surpresa, por conta aí do resultado, achei que Brasília fosse ficar em primeiro lugar, mas não. O primeiro lugar
daqueles que têm maior renda no nosso país é a cidade de Florianópolis, Santa Catarina, depois Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e Vitória, no Espírito Santo. Brasília aí só vem no 6º lugar. E já entre os municípios brasileiros, tanto a renda média da população quanto a renda média dos declarantes, 3 primeiros lugares ficam com as cidades de Aporé, em Goiás, Nova Alvorada, no Rio Grande do Sul e Nova Lima, em Minas Gerais. E agora nessa segunda parte a gente vai buscar ver o mapa da pobreza no nosso país, ou seja, aqueles que têm a menor renda, onde eles vivem. A questão de que a pobreza no país aumentou bastante desde a série que começa em 2012 para até 2021, né? Então, nesses últimos anos aí, por conta da pandemia, principalmente, a pobreza do Brasil ela acabou aumentando mais. Alguns estados brasileiros tiveram aí um aumento até considerável da pobreza. A gente vê aqui nesse gráfico que o estado do Pernambuco foi o que mais aumentou o número de pobres em relação à população total, ou seja, 8,14%. Depois vem Rondônia, Espírito Santo. Os estados aí do Piauí e Tocantins foram os únicos que tiveram queda de pobreza durante o período observado aí, que foi entre 2019 e 2021, mas não necessariamente que Pernambuco e Rondônia aí são os estados onde vivem mais pessoas com baixa renda no nosso país. O estado do Maranhão é o estado onde tem a menor renda média das pessoas que vivem no nosso país, ou seja, a renda média dessas pessoas é de R$ 409 por mês. No estado do Pará vem em segundo lugar com R$ 507 por mês, depois vem Alagoas com R$ 552 por mês. Então o estado do Maranhão aí é o estado onde tem a menor renda média do nosso país. Já indo agora para as capitais, Macapá é a capital aí que tem a menor renda média por habitante do nosso país, com R$ 490. Depois vem Manaus com R$ 1.012 e depois vem Rio Branco com R$ 1.064. E por fim, os municípios aí onde tem a menor renda média do nosso país. O primeiro lugar vem Matões do Norte, no Maranhão, com R$ 27,17. Depois vem Aroeiras do Itaim, no Piauí, com R$ 30,48. Depois vem Primavera do Maranhão com 34,97. Então, comparando aí principalmente as tabelas aí dos municípios com os estados brasileiros, é uma coincidência de que ambos os últimos colocados são tanto do estado do Pará quanto do Maranhão, né? Então a única exceção ali que a gente viu na tabela dos municípios é uma cidade do Piauí. Então são duas regiões aí que o governo tem que prestar muita atenção, principalmente na questão de políticas públicas que visam aumentar a renda dessa população. Eu não digo só na questão distributiva, as outras políticas públicas que buscam gerar emprego e também principalmente na questão educacional. Bom, então é isso. Eu espero que tenha ficado claro. A gente buscou aí ver esse estudo da FGV, buscou entender, né, onde que estão aí os maiores, vamos dizer assim, endinheirados do nosso país e onde vivem aqueles que têm maior necessidade do nosso país. Eu acho muito importante esse mapeamento aí que a FGV fez, porque isso acaba dando um norte nas políticas públicas, né, do país. É muito complicado, às vezes, o Brasil acabar tendo diagnóstico de alguns problemas por conta aí da falta de dados. Então, às vezes, você vai tomar uma decisão em uma política pública, você não tem, às vezes, os dados necessários daquela região e aí você acaba aplicando uma política pública que, às vezes, não precisa ou deixa de fazer uma política pública que precisa naquele local por conta aí de, vamos dizer assim, de distorções de dados aí que existem no nosso país. E, por fim, eu espero ver vocês semana que vem aqui no Dose Econômica. Eu desejo a todos aí uma boa semana e até semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.